programa Sendo Mulher, um programa do Ministério de Mulheres da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular. E você já sabe, um programa feito para você, pensando em você, mulher que é tão versátil, que faz tanta coisa, que vive tanta coisa. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida através desse programa. Na semana passada, nós começamos, na verdade, com essas meninas maravilhosas, a Patrícia e a Juliana, falar sobre violência contra a mulher. O tema do nosso programa da semana passada e de hoje, que nós vamos continuar, é Perigo em Casa, reaja mulher. Olha que tema interessante, nós vamos continuar falando sobre isso. Mas antes eu quero agradecer a você que está assistindo o programa, que está compartilhando, que está deixando seu recadinho. Continue nos abençoando, que a gente vai ficar bem contente. Paty, aqui para mim tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Quais os tipos de agressões mais comuns? Quais os primeiros passos para sair dessa situação? Então aqui eu quero lembrar que quando a mulher, eu quero lembrar que aqui são mulheres, que a nossa igreja ela está se preocupando com as mulheres e ela está preparada para cuidar de você, mulher, que não sabe para que lado, né? De repente se preocupa com a família, né? E a minha questão aqui é quando a mulher deve pedir ajuda, como que ela faz? Me explica tudo isso aqui, começa quais os tipos de agressões mais comuns e vai me dizendo qual é o primeiro passo, quando essa mulher tem que pedir ajuda. Eu acho que falar uma agressão em si mais comum é difícil colocar, né? Porque como foi comentado antes, começa com a psicológica, né? Acho que todas que sofreram algum tipo de agressão física, sexual, patrimonial, ela passou pela psicológica. Então eu acredito que essa é a mais comum, até porque muitos agressores eles são agressores só psicológicos, né? É aquele que diminui a mulher mesmo, porque ele não precisa bater. Aquele que é machão só com mulher. O machão só com mulher, é isso mesmo. Ele não precisa bater nela, mas só com palavras ele consegue diminuir, humilhar, fazer com que ela deixe a sua vida de lado, os seus sentimentos, os seus sonhos, a sua vaidade, né, para viver para ele, né? Então eu acredito que a psicológica hoje, não posso dizer a pior, mas é que todas vivem, sim. E quando que essa mulher deve pedir socorro? Eu acredito que ela deve pedir socorro no primeiro momento, né? Porque nós sabemos que o agressor, ele nunca vai diminuir a agressão, mas sempre aumentar a agressão, né? Vai começar com pequenas, mas vai aumentar. Então, assim, você deixou de ser você mesma, sabe aquilo? Deixou de se valorizar, você deixou de ser amada, de conseguir se sentir bem consigo mesma por causa dele, já é o primeiro passo. Uma coisa que enquanto você estava falando que me veio muito à cabeça. Os casos que eu já atendi, que eu conheci, geralmente os homens são muito queridos. Sim. São maravilhosos. Nós chamamos isso de ciclo da agressão. Viu? Isso é uma coisa bem interessante a gente falar. Aí o cara vai e agride, verbalmente ou fisicamente, mas depois ele se ajoelha, ele beija o pé, ele implora só mais uma chance. Volta pra lua de mel, né? Nós falamos do ciclo da agressão. Então fala pra nós o ciclo. O primeiro, a lua de mel. Ele é o marido perfeito, te traz flores, lembra de você, traz presentes pra você. Então vem depois o atrito, né? Então ele começa a pensar em algo que irritou ele e começa a jogar a culpa para a mulher. Então assim, ele chegou em casa e a janta não estava pronta. Olha, você é imprestável porque a janta não está pronta, porque você não fez isso, você não deu banho nas crianças ainda. E daí vem a agressão. E depois da agressão vem o pedido de perdão. Daí, como você falou, daí se ajoelha e entra de volta para a lua de mel. Então assim, pede perdão, traz flores para que ela não vá embora. É um ciclo, né, vicioso. Ele vai sempre passar. O teu conselho na primeira. E não deixa continuar isso. Não deixa continuar. Porque cada vez que passar o tempo vai se tornar mais difícil de você sair desse relacionamento.
né? E hoje nós pensamos assim, se a mulher identifica o agressor no namoro, olha como vai ser muito mais fácil dela sair de um namoro do que de um casamento com filhos, com uma casa que talvez vai ter que passar por uma separação muito mais conturbada, né? Então, identificar isso na primeira... Eu queria até deixar aqui, não, nem está aqui no nosso roteiro, mas nós, enquanto mulheres de Deus, nós entendemos que o casamento é a instituição que Deus criou, sim, que é a menina dos olhos, a família é a menina dos olhos. Mas que nós, mulheres, também somos queridas pelo Senhor. Sim. Então, você, mulher, aqui na igreja, você tem ajuda. Você quer salvar teu casamento? Nós temos homens e mulheres preparadas para te ajudar a salvar o teu casamento. Mas o que nós não podemos mais aceitar é a violência contra a mulher. Sim. Violência não é desejo do coração de Deus. Deus quer sim salvar o teu casamento, mas não ao preço do teu sangue, porque o Senhor Jesus já levou lá na cruz o sangue do Calvário. Então não precisa você também derramar o teu sangue pelo casamento. Então, assim que você começar a identificar, você percebe que não está normal, busque ajuda. Temos várias pessoas aqui qualificadas para estar te abençoando. Voltamos aqui para Ju? Então, embora a maioria das pessoas, das mulheres, estejam desacreditadas, quais são os principais canal? Olha, eu falei brincando com Leandra, canais de ajuda hoje? Em termos legais, coisas assim, em termos da lei hoje. Porque muitas vezes a mulher, ela quer fazer boletim de ocorrência, não quer fazer, tem vergonha de ir lá, não tem acesso. Eu vi muito hoje assistindo sobre esse assunto, que às vezes o marido cuida do celular, não tem como mandar. Quais são os principais legalmente, né? E outra, que eu quero incluir nessa pergunta, tem aquela que até faz o boletim, mas depois ela desiste, vai lá e desfaz o boletim. Então, qual é o principal canal hoje, dentro da lei? Bom, então hoje a mulher, não só a mulher, né? Mas às vezes você tá vendo alguma amiga, enfim, alguém que tá sofrendo agressão, todos nós podemos denunciar. Tem alguns tipos de violência, que depois eu vou falar, que daí a mulher realmente tem que ir lá denunciar. Mas no telefone 180, aqui no Paraná pode ser no 181, pode fazer a denúncia por telefone para mulheres maiores de 18 anos. Se for menor de idade ou se for uma pessoa idosa que está sofrendo violência, é no Disque 100. Então, por telefone dá para fazer a denúncia. 180 e aqui no Paraná, 181. E também, assim, a mulher pode ir direto na delegacia, né? Aqui nós temos, né, aqui em Curitiba nós temos toda uma estrutura, sabemos que não são todas as cidades que têm isso, não são todas as cidades que têm delegacia da mulher, mas se não tiver, pode ir em uma delegacia comum, qualquer delegacia, e fazer o boletim de ocorrência. É muito importante, né, fazer o boletim de ocorrência, porque é a partir daí que, né, a autoridade policial vai fazer uma investigação, é a partir daí que outras medidas podem ser tomadas, inclusive a medida protetiva. Então, quando a mulher vai lá fazer o boletim de ocorrência, e quando é caso, por exemplo, se tiver uma violência sexual, uma lesão corporal, ela tem que ir pessoalmente, não dá daí às vezes para fazer pela internet, que aqui no Paraná, no site da Polícia Civil, dá para fazer pela internet, mas para esse tipo de agressão não, a mulher tem que ir lá, porque muitas vezes tem que fazer exame e tudo. Então, nessa oportunidade, é realmente o momento dela falar que precisa de ajuda, às vezes uma medida protetiva. Deixa só eu esclarecer aqui. Então, assim, se aconteceu uma violência patrimonial, uma violência moral, né, psicológica, ela pode entrar no site e fazer um boletim de ocorrência. Sim. Você sabe me dizer que site que é esse? É o próprio, você joga na internet? É na www.policiacivil, eu acho que é .pr.gov.br/BO. E daí então, ali, inclusive, entra tem ali, instrução do que pode e o que não pode fazer por lá. Tá. E aí, assim, você explicou, se acontecer uma violência física, então ela tem que ir para que seja feito o exame de corpo de delito, que chama assim. Né? Então isso é bem interessante
de esclarecer. Mas assim, existem outros tipos de ajuda, além de ser a ajuda legal, que nem você estava falando, como que funcionam as agressões, como é que funciona, qual é o tipo, medida protetiva, entra em contato com alguém do DNA, como ajuda essa mulher que está trancada dentro de casa e não sabe como fazer. Na verdade, assim, para pedir a medida protetiva, daí a mulher realmente tem que fazer o boletim de ocorrência e lá ela fala que ela precisa da medida. Ela vai explicar o que está acontecendo. Muitas vezes tem que pedir, às vezes, para o agressor ser afastado do lar, ou às vezes o juiz vai determinar que ele mantenha uma distância de X metros, né, da vítima. Só que o que acontece? Eu entendo também que muitas vezes ela não sabe, né, ir lá sozinha, e nós do DNA, nós estamos aqui justamente para isso, né, para dar essa orientação, para encorajar essa mulher a ir lá e reagir mesmo, né, fazer um boletim de ocorrência e dar o prosseguimento. Você falou agora há pouco, como que nós, vizinhos, pessoas que estão sabendo, podem ajudar? Uma coisa, até aproveitando, que é muito importante, quando é uma situação que está acontecendo ali na hora, por exemplo, lá no meu condomínio, há um tempo atrás, tinha uma vizinha lá gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque o marido estava batendo nela. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que ligar, qualquer um de nós pode ligar no 190, que é o telefone da polícia mesmo, né? E a autoridade policial chega lá e às vezes ele pode até fazer uma prisão em flagrante, né? Então qualquer um de nós, a gente pode fazer essa denúncia, alguma coisa que está acontecendo ali. Obviamente a mulher não tem como ir pegar o telefone e às vezes ir ligar, né? Então, isso é bem interessante falar. E se acontece, eu até acho que comentei, às vezes acontece da mulher se arrepender, né? Como que a gente consegue dar um apoio para essa mulher? Porque ela fica com medo. Ela fica com medo de pedir ajuda e aí fez um boletim, porque é meu marido, porque é família. O que você, enquanto advogada, aconselha essas pessoas? Quais são os direitos da mulher? Ela tem que entender os direitos dela. Sim, na verdade, assim, é uma situação muito comum. E até a gente viu muito isso quando a gente estava estudando justamente lá o ciclo da violência, né? Então, às vezes a mulher ia lá, pedia uma medida protetiva, só que o que acontece? A mulher pediu uma medida protetiva para o marido lá ficar afastado dela ou se afastado do lar. Só que daí, às vezes ela mesma depois acaba se reaproximando e tudo que ela tinha pedido ali é revogado, digamos assim, né? Então é muito comum, né, da mulher voltar atrás, às vezes querer dar uma segunda chance. Então isso é muito comum. E nós realmente temos, assim, enquanto igreja mesmo, né? A gente está observando e encorajar essas mulheres a saírem dessa situação. Elas têm que entender que para saírem dessa situação, elas precisam tomar certas atitudes. Então, infelizmente, assim, depois, né, que é feito ali o boletim de ocorrência, depois que é pedido uma medida protetiva, tem algumas que às vezes acabam desistindo. Porém, é importante falar que muitos dos boletins de ocorrência acabam virando uma ação penal e daí depois que o Ministério Público, né, já entrou com essa ação penal, aí o processo vai correr, o juiz vai investigar o que realmente estava acontecendo ou não. Principalmente, né, se for situação ali de lesão, um crime, né, sexual, alguma coisa assim mais grave, aí ela não tem como voltar atrás. Não, mas tem outros que daí ela acaba voltando mesmo. Então, nós já falamos algumas coisas aqui sobre DNA. Você deve estar pensando, o que é DNA? O DNA da mulher? Patrícia, explica para nós o que acontece, o que é o DNA, desde o comecinho. DNA é um projeto, nasceu na verdade no coração da pastora Lia. Ele não tem denominação. Quem é a pastora Lia? Então, a pastora Lia é uma pastora de outra denominação, justamente por esse projeto não ter denominação fixa. Ele envolve todas as igrejas de Curitiba e região, onde nós fizemos um curso para se preparar para poder ajudar outras mulheres. Então, primeiro nós passamos por um tratamento, né, de cura interior, libertação, e daí nós começamos a fazer esse curso aprendendo a como lidar com essa mulher que foi agredida. Então, nós fizemos a capelania, né, tivemos também o estágio obrigatório, nós fizemos no Hospital do Rocio. Lá nós fizemos campo mesmo, visitamos quarto de pacientes,
para aprender como falar com esse paciente, aprender como lidar naquela situação. Nossa, que legal, né? Foi muito legal. É um projeto que nasceu no coração de Deus e tem transformado muitas vidas. Nesse estágio, vocês atenderam mulheres que tinham sofrido violência? Nós fizemos parte desse estágio, nós fizemos dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Até é um dos recursos em que as mulheres podem procurar, né, como socorro. A Casa da Mulher Brasileira hoje ela tem disponível assistentes sociais, psicólogos, capelãs que vão atender a elas, advogadas, né? E agora a Delegacia da Mulher está dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Então ela vai para aquele local e toda assistência é feita lá para ela. Então é um lugar assim bem impactante quando nós chegamos. Que aliás fica ali no Cabral, no né? Cabral. Fica no Cabral, na Avenida Paraná, Isso. bem pertinho do terminal do Cabral, Bem não tem erro, né? Não tem erro, é bem pertinho. Então ali até assistência para próprias crianças, né? Os filhos dessas mulheres também têm assistência nessa casa. Então o DNA foi um projeto muito bonito que nasceu, então a pastora Lia, a pastora Érica Chican, que é a capelã que cuida dessa parte prática, né? Vamos dizer assim, a coordenação com a pastora Ariane, que cuida dos cursos, né? Então é algo bem E legal. o DNA tá dentro lá da Casa da Mulher? Como é que funciona? O DNA, Trabalha em parceria? Olha como foi esse projeto, né? Ele começou, na verdade, sendo algo para igrejas, né? Mas aí alguns governantes se interessaram por esse projeto, então que levaram para dentro da Casa da Mulher Brasileira. Nós fizemos lá, então, claro que hoje tem muitos trâmites legais ainda, né? Mas eu creio que é uma ferramenta que vai ser muito utilizada ainda. Nossa, que muito legal. E você, enquanto advogada, trabalha para esse projeto ajudando as mulheres no processo de separação, é isso? Como é que funciona isso? Então, na verdade, a princípio eu estou, né, também mais assim nessa parte do acolhimento dessa mulher. E com, né, o meu conhecimento técnico ajuda nessa parte assim de realmente orientá-la, né, do que pode ser feito, como que funciona. A Patrícia falou ali da Casa da Mulher Brasileira. Aqui em Curitiba, assim, nós temos, né, uma estrutura muito grande. Infelizmente não são todas as cidades que tem, mas ali tem todo esse aparato ali. Inclusive, às vezes a mulher, muitas saem fugidas, né, de casa, às vezes elas podem ficar ali. Existem outros lares, né, de endereços que eles não revelam, que é para acolher mesmo as mulheres. Então, a gente conhecendo como que funciona tudo isso. E funciona para a região metropolitana também? Na verdade, assim, é mais Curitiba mesmo. De Curitiba. Então, Curitiba. as meninas da região metropolitana que estão assistindo têm que procurar, se tiver uma delegacia da mulher, senão... Ou delegacia Não, comum. delegacia. Olha, meninas, que interessante essa nossa conversa, viu? Olha, acho que vai ser bênção para muita gente. Amém. Então, a gente vai estar encerrando esse momento da nossa conversa. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, sabe? Sim. Algo que venha do coração de Deus pro coração dessa mulher que está assistindo. Começa com a Patrícia. Vamos começar. Você, mulher, que ouviu todas essas informações, né? São muitas. Eu queria que hoje você olhasse para o seu relacionamento. E a Bíblia nos ensina que o homem tem que tratar a sua esposa como a sua noiva, né? Como Jesus tratou a sua noiva. Como que seu esposo está te tratando? Você é a noiva para ele? Então, hoje se coloque, avalie, você homem que está assistindo esse programa também, como você está desenvolvendo o seu papel. E uma outra coisa muito importante, Patrícia, que eu queria deixar para todos, não julgue essa mulher. Muitas voltam atrás pelo julgamento que elas passam, pelos familiares que olham torto, por às vezes até permitir que os seus filhos passem por isso. Então, assim, realmente, se você ouvir algo, denuncie. Se você é vizinho, ouviu agressão ou a criança falando alguma coisa, denuncie, ajude. Porque muitas vezes essa mulher não tem força realmente para sair dessa situação. E o que ela mais precisa é de um apoio para poder sair disso, poder se reerguer como mulher, né? Tendo sua vida financeira restabilizada, sua família reconstituída. Amém? Então olhe para sua irmã com um olhar de amor, não com um olhar de julgamento. Juliana, manda teu recadinho.
Bom, no começo você estava falando sobre a questão das estatísticas, né? E é realmente muito triste mesmo quando a gente olha os números. Curitiba, né, só para a gente ter uma ideia aqui para finalizar, é a 4ª capital que tem o maior número, né, de violência contra a mulher. Então, quando a gente vê isso, a gente fica muito assustado. Mas, como nós falamos aqui, existem mecanismos, né, para prevenir, para ajudar você, mulher que se identificou, se você se viu em alguma dessas situações, ou se você sabe de alguém que está passando por essa situação. O recado que eu quero deixar é que vocês não estão sozinhas, né? Existem pessoas que se importam com vocês e nós estamos aqui para realmente poder ajudar vocês, né? Então contem conosco realmente. E eu queria dizer, existe um livro chamado Vire a Página. Até ele tem a versão dele online. Se você se identificou com essa história, né, com tudo que foi falado aqui, entra na internet, é www.vireapagina.com.br. Tem o relato de várias mulheres que sofreram violência de tudo que é forma. Então, assim, são relatos chocantes, mas elas conseguiram realmente virar a página, né? Hoje elas estão vivendo uma nova história, estão reconstruindo suas vidas, porque elas realmente se posicionaram, né? Reagiram, e isso é possível. Que bênção, viu? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo, eu creio que vocês abençoaram muitas vidas. E eu quero dizer mais uma coisinha para você aí de casa. Nós cremos num Deus todo-poderoso que pode mudar qualquer situação que você possa estar passando. Mas para que possa acontecer a mudança, é preciso que a gente queira mudar. Então, muitas vezes você está aí sentadinha pensando assim, ai, Deus vai fazer a mudança na nossa vida. Deus vai, Deus pode, Ele é o Todo-Poderoso. Mas se você não vê mais esperança, você já tentou de tudo, conte conosco. Não se deixe ser abusada, seja respeitada, porque o Senhor te criou para que você seja amada. Não esqueça disso, tá bom? Que Deus abençoe você. E chegamos ao fim de mais um programa. Mais uma vez eu quero pedir para você nos abençoar compartilhando, deixando o seu like, né? Deixando também o seu recadinho. E na próxima semana nós estaremos de volta com um novo tema para você. Não perca, tá bom? E mais uma vez eu agradeço a participação das meninas e que Deus abençoe você. Até o próximo programa. Tchauzinho!